Quantas pessoas hoje estão passando por momentos de tribulações e por angústias e se afastam do Senhor? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas têm se suicidado num número desesperador, porque elas não estão aguentando suportar o seu fardo. Nós não conseguimos suportar o nosso fardo é pesado demais. E por isso nós precisamos ouvir as palavras de Jesus e atender ao seu convite que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Diga comigo, descanso. Descanso para as vossas almas. Então é somente em Cristo que nós encontramos descanso e paz em nossas almas. Então nós podemos seguir o exemplo aqui de Davi e orar com fé, confiando que o Senhor ouvirá as nossas súplicas, as nossas orações e nos ajudará. Salmos 42. Diz assim a palavra do Senhor: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? E quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir ao cortejo, conduzindo-o à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graças em meio à multidão que festejava. Por que está tão triste, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, e por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, desde as alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama o outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. De dia, o Senhor me concede o seu amor leal, e de noite a sua canção está comigo. Esta é a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? E por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está tão triste, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Você pode orar comigo nesse momento? Senhor, estamos aqui em tua presença, e somente o Senhor sabe como estão os nossos corações nessa noite. Mas nós sabemos que somente o Senhor pode nos dar salvação. Nós sabemos que somente o Senhor é o nosso consolo. Somente o Senhor é a nossa rocha, e somente o Senhor é a fonte da água da vida, Pai. E nessa noite nós ansiamos, como a corça suspira pelas águas, nós ansiamos por Ti, ó Deus. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar no seu lugar. Meus irmãos, a maioria das pessoas, elas acreditam que as pessoas que na Bíblia, que foram grandemente usadas por Deus, as pessoas que viram milagres grandiosos, eram pessoas diferentes da maioria. Eram pessoas especiais. Mas o Senhor, Ele não usa pessoas especiais, Ele usa pessoas comuns. E a única coisa que nos diferencia dessas pessoas, que são grandemente usadas por Deus, é o posicionamento delas e a escolha delas. C.S. Lewis, ele tem uma frase que faz total sentido com o que nós estamos falando agora. Diz: nós consideramos Deus como um piloto considera o paraquedas dele. Está lá para emergências, mas ele espera nunca ter que usá-lo. Muitas vezes nós consideramos o Senhor como um paraquedas. Nós estamos felizes que Ele está ali, caso algo aconteça. Mas nós esperamos não ter que usá-lo. Você busca o Senhor no seu dia a dia? Ele é a sua prioridade? E meus irmãos, por isso, algumas vezes nós vamos passar por tribulações, por momentos de aflição, momentos de incerteza e medo, para que dessa forma nós podemos aprender coisas que de nenhuma outra forma nós aprenderíamos. Romanos 5, do 3 ao 5 diz: não só isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Então, antes de nós sermos aprovados pelo Senhor, nós passaremos por tribulações e por momentos de angústia. C.S. Lewis também tem uma frase que diz: Deus previu sua tribulação e tem armado especialmente para você ir com Ele, não sem dor, mas sem mancha. Então se prepare, meu irmão, para passar sim por momentos de tribulações, para passar sim por momentos de angústia, mas sabendo que o Senhor promete que Ele estará conosco no barco, que Ele estará conosco na tribulação, que sim, Ele estará com você na cova dos leões, Ele estará com você na fornalha pegando fogo, Ele estará com você na tempestade. Sim, nós vamos passar por tribulações, mas Ele estará conosco. Quem aqui nessa noite quer ser aprovado pelo Senhor? Então diga assim comigo: dói bastante, mas vale a pena. Isso mesmo, irmãos. Então, Deus não escolhe pessoas especiais, Ele escolhe pessoas comuns. Não pessoas normais, porque nós não somos normais, mas pessoas comuns. E Davi era uma pessoa comum. Nós acabamos de ler no livro de Salmos, e o livro especificamente de Salmos, ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do 1 ao 41, e todos praticamente feitos por Davi. E eles usam o nome Senhor. Então, Javé, Yavé, Jeová. E aqui no 42 começa o segundo livro de Salmos. E embora o Salmo 42 ele tenha sim sido escrito por Davi, não sei se vocês repararam na introdução, ele cita os filhos de Corá. E somente nessa introdução nós conseguimos já perceber como o Senhor é misericordioso. Não sei se vocês lembram, quando a Bíblia conta que os israelitas eles passaram por um momento onde a terra abriu a sua boca e engoliu pessoas, engoliu casas e engoliu animais. Esse era Corá. Corá, ele ficou conhecido na Bíblia porque ele foi engolido quando ele se opôs à liderança de Moisés e à liderança de Arão. Então, a terra abriu a sua boca e engoliu todos os que estavam contra Arão e Moisés, todos que apoiavam Corá. Então, animais, casas e inclusive os apoiadores dele. Mas aqui o Senhor já mostra a sua misericórdia por todos, porque Ele diz: em meio àquela situação, Deus preserva os filhos de Corá e os coloca para louvar ao Senhor no templo como um símbolo da misericórdia de Deus. Números 26:11 diz: mas os filhos de Corá não morreram. E aqui, a partir do versículo 42, é começado a usar o termo Elohim, o Deus Criador. E esse salmo que nós lemos, ele retrata a tristeza profunda desse adorador chamado Davi. E nesse momento ele estava triste, nós conseguimos ler que ele diz que as lágrimas dele têm sido seu alimento de dia e de noite. Então ele estava triste porque ele estava longe da casa de Deus. Davi estava triste porque ele estava fugindo. A Bíblia não retrata de quem ele estava fugindo, mas possivelmente era de Saul ou do seu próprio filho Absalão. E meus irmãos, eu lembro que da primeira vez que eu li a história de Davi, que é uma história extremamente longa e grande, então Davi, desde a sua juventude, muito possivelmente desde bebê, ele era negado pelos seus próprios pais, pelos seus próprios irmãos. Talvez até pela sociedade, por conta da sua estatura, da sua aparência, da cor do seu cabelo. Então Davi, ele sempre sofreu angústias e tribulações, mesmo na sua infância e na sua juventude. Davi, ele lutou contra leões, lutou contra ursos e contra a história conhecida, o Golias, o gigante Golias. E antes de Davi, ele se tornar rei, depois que ele foi ungido, ele continuou passando por tribulações. Ele foi perseguido, Saul tentou matá-lo, enganou ele. Mas mesmo assim, Davi, ele sabia que a obediência ao Senhor era algo importantíssimo. No final da sua história, Davi, depois dele ter passado por todos esses momentos de tribulações, ele também pecou contra o Senhor algumas vezes, foi perdoado pelo Senhor, passou também muitas vitórias. Porém, ele continuou mantendo a certeza de que obedecer ao Senhor era a melhor escolha.
No final da vida, Davi morreu muito velhinho, mas antes de morrer, ele colocou Salomão como rei em seu lugar, o seu filho Salomão. E o primeiro conselho que ele deu ao seu filho foi assim: faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça às suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Então, mesmo em momentos de tribulação, Davi sabia que a obediência ao Senhor era a melhor escolha. E aqui, em Salmos 42, nós conseguimos captar alguns pontos principais que Davi estava vivendo, que Davi estava passando. O primeiro deles é a sede de Deus. Então, Davi ele não tinha sede de aparência bonita como seus irmãos. Davi ele não tinha sede de fama, de dinheiro, de coisas, e nem mesmo de vingança. Porque nós temos uma passagem na Bíblia que mostra que Davi teve a oportunidade de se vingar contra Saul, e ele não se vingou. A Bíblia mostra que havia uma vez que Saul estava atrás dele, tentando matá-lo. E aí ele parou por um momento, tendo que fazer as suas necessidades fisiológicas. E entrou dentro de uma caverna. Então ele ficou lá dentro, pegou o seu iPhone, começou a ficar lá, né? Enquanto ele fazia as suas necessidades. Ele ficou ali e então ele não sabia que Davi estava escondido naquela caverna, junto com as pessoas que o seguiam. Então Davi foi até Saul. E ele podia, na verdade, até passou pela cabeça dele, matar Saul e se vingar, já que Saul estava atrás dele, mas não. Ele apenas cortou um pedaço da capa de Saul, e aí quando Saul terminou, guardou o seu iPhone, saiu da caverna, Davi saiu correndo atrás dele e disse: olha aqui, Saul, olha aqui, eu podia ter te matado, mas eu não matei, porque eu não erguerei espada contra um escolhido de Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes nós escolhemos a vingança, porque às vezes nós pensamos que estamos passando por momentos de angústia por culpa de alguma pessoa. Mas Davi, ele pôde se vingar e não se vingou, porque ele não tinha sede de vingança, ele tinha sede de Deus. O Salmo 42, ele começa com uma imagem poderosa que diz: assim como a corça geme de desejo pelas águas correntes, assim também a minha alma geme de desejo por ti, Deus. Isso já começa no versículo 1. Então ele usa essa metáfora para mostrar como ele ansiava pela presença de Deus, como ele ansiava por estar na presença de Deus novamente. E o salmista aqui, ele fala sobre a corça. Ele compara o seu desejo à corça. E a corça, meus irmãos, ela é um animal do deserto. E ela não possui gordura em seu corpo suficiente para passar um longo período sem água. E por isso o olfato dela é extremamente apurado. Ela consegue sentir o cheiro da água. Ela consegue sentir a presença da água, mesmo que não esteja tão próximo a ela. Então ela tem essa sede desesperada pela água. E uma curiosidade aqui é que em algumas regiões desérticas da África foram construídos quilômetros assim de aquedutos, que são aquelas imagens até bonitas às vezes, né, que as pessoas constroem, mas é apenas para passar água de um local para outro. Então são canais onde passam águas. E as corças, elas percebiam. Não dá para ver visivelmente que ali tinha água, mas como as corças tinham um olfato inacreditável, elas sentiam a presença de água. E elas ficavam desesperadas ao redor daqueles aquedutos, tentando encontrar a fonte de água. E a sede da corça, ela não é mais fraca do que a sua fome. Então, a sede dela é muito maior do que a fome que ela pode sentir. E a corça é um dos pouquíssimos animais que escolhe o local onde ela bebe água. Você não vai ver uma corça bebendo água de qualquer lugar. Ela bebe apenas água de fontes, de águas puras. Então ela vai até as montanhas para encontrar água pura. E o salmista aqui, ele se compara à corça. Então ele não bebe de qualquer lugar. Ele tem sede da água da vida. Ele tem sede da água da vida, que ele sabe que somente o Senhor é a fonte da água da vida, é a fonte da salvação. Então aqui o salmista, ele tem sede da água da vida. Ele tem sede do Senhor. O segundo ponto que nós conseguimos identificar aqui é a alma abatida de Davi. O Salmo 42, ele também é um salmo de lamentação.
O salmista, ele expressa a tristeza que ele sente quando ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, onde está o seu Deus? Isso nós encontramos já no versículo 3. Então o salmista, ele estava triste, meus irmãos. Nós passamos por coisas na nossa vida que nos deixam abatido, nos deixam com a alma abatida, assim como Davi estava. E o terceiro ponto que nós podemos identificar é a esperança e louvor. Então, apesar da tristeza que ele sentia, o Salmo 42 também é um salmo de esperança e de louvor. O salmista diz: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Isso nós conseguimos identificar no versículo 5. Então sim, mesmo tudo que ele estava vivendo, ele ainda confiava no Senhor. Ele ainda tinha esperança que ele voltaria a adorar ao Senhor. O Salmo 139 também diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. E se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Meu irmão, não importa o que você esteja passando, ou onde você esteja, se você for no mais alto céus, ali o Senhor estará. Se você for no mais profundo mar, ali o Senhor estará. Não importa se você está tentando se esconder do Senhor, ali o Senhor está. Ele está vendo você, Ele está vendo a sua angústia, Ele está vendo a sua aflição, Ele está com você. E nós podemos também ter 4 aplicações práticas aqui do Salmo 42. Quando nós passarmos por tribulações e por angústias, o salmista, ele nos ensina a mantermos a nossa oração, esperança, confiança, amor e adoração ao Senhor. Diga comigo: a oração. A oração é uma das principais práticas aqui do Salmo 42. Davi, mesmo na tristeza e solidão que ele tinha, ele clamava a Deus desesperadamente, porque ele sabia que somente o Senhor traria conforto a ele. Ele inicia o poema demonstrando um desejo por estar em comunhão com Deus. Ele diz: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E a sua vida estava em conflito, porque ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Então mesmo ele passando por angústias e por tribulações, ele manteve a sua comunhão com Deus. Ele manteve o seu relacionamento com Deus. E meus irmãos, quantas pessoas hoje estão passando por momentos de tribulações e por angústias e se afastam do Senhor? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas têm se suicidado num número desesperador, porque elas não estão aguentando suportar o seu fardo. Nós não conseguimos suportar o nosso fardo é pesado demais. E por isso nós precisamos ouvir as palavras de Jesus e atender ao seu convite que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Diga comigo: descanso. Descanso para as vossas almas. Então é somente em Cristo que nós encontramos descanso e paz em nossas almas. Então nós podemos seguir o exemplo aqui de Davi e orar com fé, confiando que o Senhor ouvirá as nossas súplicas, as nossas orações e nos ajudará. O segundo ponto, outra aplicação prática do Salmo 42, é a esperança em Deus. Então Davi aqui, ele reconhecia que ele estava passando por momentos de perturbação, de incertezas, mas ele entrega a sua confiança ao Senhor. Ele entrega as suas dores, as suas angústias ao Senhor. E ele diz para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, meu Deus. E no Salmo 9:18 também diz: o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Meus irmãos, a vida do cristão, ela é uma vida de esperança.
Não tem como nós vivermos se nós não tivermos esperança no Senhor. Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele declara assim: na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então nós precisamos manter e cultivar a nossa esperança em Deus. Não é à toa que Isaías 40 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E Davi, ele sabia disso, por isso ele confiou e esperou no Senhor, e ele teve as suas forças renovadas nele. Então nós podemos aplicar essa lição de Davi em nossas vidas e mantermos a nossa esperança firme em Deus. O terceiro ponto que nós conseguimos identificar aqui é a confiança. Davi, ele tinha confiança em Deus. Toda a trajetória de Davi, desde o início até o fim, Davi tinha confiança em Deus. E ele adorava Deus. Ele dizia: o Senhor é a minha rocha, o meu escudo, a minha salvação e a minha proteção. Davi escreveu, irmãos, hinos lindos ao Senhor. Mas mesmo quando ele apenas dizia em oração, ele dizia: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha confiança, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza. E nesse Salmo 42 ele diz: Ele me protegerá e me guiará, Ele é o meu refúgio. E ele usa aqui o termo a rocha. A rocha aqui é um símbolo de proteção, de refúgio, que representa a confiança que o salmista tinha em Deus. Então, mesmo das dificuldades, dos desafios que ele enfrentava, ele contava com a proteção e ajuda de Deus, que era a sua rocha e o seu escudo. E por último, a aplicação prática que nós podemos tirar aqui do Salmo 42 e 43 é o amor a Deus e a adoração a Deus. Davi aqui, ele expressa que ele tem desejo pela comunhão com o Senhor, que ele ama a palavra de Deus. Ele sabe que Deus é o único que pode satisfazer a sua alma. No Salmo 43, ele consegue confiar a sua causa ao Senhor. Lembra que nós lemos: vinde a mim todos os que estáis cansados. Então Davi, sabendo disso, ele entregou a sua causa ao Senhor. E depois que ele descansou no Senhor, ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então ele diz: teu santo monte, teus tabernáculos, altar de Deus, eu tocarei harpa, eu te louvarei. Então o anseio pela celebração era muito grande no coração de Davi. Em toda a sua trajetória, em momentos de angústia, desespero, de amor, de tristeza, de felicidade, ele mantinha a celebração ao Senhor. E no verso 4 do 42 ele diz: Senhor, eu me lembro de como eu passava com a multidão. Ele começou a lembrar do passado e dizia: eu guiava o seu povo para adoração, eu cantava, eu adorava ao Senhor. E no 43 ele diz: é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então adorar ao Senhor aqui é um exercício que proporciona consolo aos nossos corações. Mesmo quando nós estamos passando por momentos de tribulações, de angústias ou de felicidade, a adoração ao Senhor traz consolo. E no Salmo 84, até os filhos de Corá, eles falam do prazer que é estar na casa do Senhor. E aqui eles não estão falando do local, do tabernáculo, da casa de Deus. Não, eles estão falando da presença de Deus. A presença de Deus que está com você. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. É isso que o salmista ansiava. É isso que ele procurava. Então, nós podemos aplicar essa lição em nossas vidas, amando ao Senhor acima de tudo e buscando a sua presença em nossas vidas. Então aqui nós conseguimos aplicar em momentos de tribulação e de aflição a oração a Deus, a esperança em Deus, a confiança, o amor e a adoração em momentos de aflição. Meus irmãos, estima-se que a frase "não tenha medo", ela foi escrita 356 vezes na Bíblia. 356 vezes nós encontramos a frase "não tenha medo". O Senhor nos diz: não tenha medo.
Ele estará conosco em todos os momentos. Quando nós lemos isso, nós conseguimos identificar que com certeza nós iremos passar por tribulações. Nós iremos passar por angústias, mas nós também teremos a oportunidade de não temermos, de confiarmos e termos paz, mesmo em meio a lutas e a tempestades, porque o Senhor estará conosco. Nós podemos descansar, porque nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meus irmãos, aqui nessa noite está o Ribeiro de Deus. O salmista, ele ansiava pelas águas. Ele ansiava pelo Senhor. E o Senhor está aqui nessa noite. O que o salmista tanto procurava está aqui conosco essa noite. Então você pode passar por tudo na sua vida, por momentos de angústia, por momentos de tristeza, mas a presença do Senhor não vai faltar. Pode ter faltado tudo em sua vida, mas a presença do Senhor não vai faltar para você. Então nós lemos no início o Salmo 42, e agora o salmista diz no 43, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? No versículo 3 diz, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus a minha plena alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então ele diz, por que está tão triste, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, meus irmãos. Você pode ficar em pé no seu lugar agora? Glória a Deus. Eu vou contar um pouquinho aqui agora do que há um tempo atrás eu passei com a minha família. Quando eu tinha cerca de 12 anos, mais ou menos, meu pai foi embora de casa. Ele resolveu deixar a família, quando eu tinha mais ou menos 12 anos. E nós somos em 5 filhos. Minha mãe queria 8, mas somos em 5, graças a Deus, né? Mas eu me lembro, né, que ele deixou a gente, e desde esse dia, nós nunca mais ouvimos falar dele, nem ouvimos. E hoje falar disso é natural, né? Porque faz muitos anos. Mas eu me lembro que quando nós vivemos isso, irmãos, foi muito triste. Muito desesperador. E só para dar um spoiler do que aconteceu no final, ficou tudo bem. Nós, por um passo de fé, saímos de casa e conseguimos viver milagres e maravilhas na presença do Senhor. Nós fomos tão abençoados. Nós vivemos milagres e maravilhas na presença do Senhor e nada nunca nos faltou. Ao menos a sua presença, que sempre esteve conosco. Mas eu me lembro, irmãos, que nós passamos por lutas. Nós sofremos humilhações. Muitas vezes, quando nós falávamos em línguas, as pessoas diziam que nós estávamos endemoniados. Me lembro também que nós expulsamos muitos demônios. Me lembro que fomos expulsos de casa por ele. Sofremos muito. Mas eu me lembro especificamente de um momento onde minha mãe estava na cozinha, lavando louça, tentando se fazer forte. Mas nós não sabíamos se chorávamos, se gritávamos, porque era um momento de muita aflição. E eu fui atrás dela na cozinha com uma pastinha que eu tinha preta, cheia de louvores. E aí eu fui atrás dela, enquanto ela ficava lá tentando lavar a louça, eu comecei a cantar uma canção que dizia o seguinte: por que está batida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E meus irmãos, enquanto nós adorávamos ao Senhor, enquanto nós cantávamos, as nossas forças eram fortalecidas pelo Senhor. Na nossa fraqueza, o Senhor se fazia forte. A presença dele nunca nos faltou. E Jesus, ele não nos promete não passarmos por aflições e por angústias. Ele não nos promete que nós não sofreremos, mas ele promete que ele estará conosco em todo o tempo.
Maior, irmãos, é o que está em nós do que está no mundo. Coloque a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, Senhor. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, meu Deus. Ele é a minha rocha, o meu abrigo. Eu anseio pelas águas, pelas correntes da água da vida. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. E somente nele há esperança e há salvação. Amém? Você pode orar comigo nesse momento? Senhor, nós estamos aqui, Pai. Independentemente do que estejamos passando, nós confiamos em Ti. E nós sabemos que somente o Senhor há salvação. Nós sabemos que somente o Senhor é a rocha. Nós sabemos que somente no Senhor nós encontramos paz. Nós encontramos a água da vida, Pai. Nós sabemos que somente o Senhor pode nos libertar, Pai. Assim como aquela samaritana, Pai, estava ansiando por águas e encontrou a fonte da água da vida. Nós estamos aqui hoje, Pai, sedentos pela água da vida que é o Senhor. Então, Senhor Jesus, encha os nossos corações e nos fortaleça, porque nós sabemos que maior é o que está em nós do que está no mundo. Nós sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós sabemos que a presença do Senhor não nos faltará. Aleluia! Vamos louvar a esse Deus. Ele é vitorioso. Vitorioso é o seu nome, Senhor. Aleluia!